Começa hoje a edição nova, a segunda edição, na verdade, do FCAE, do curso de formação continuada em aposentadoria especial. Eu sou a professora Adriane Bramante, sou advogada desde 1993, atuo na área do direito previdenciário há mais de 35 anos, me especializei nesse tema de aposentadoria especial, tenho aí mais de 5 livros publicados e dentre eles o mais queridinho de todos, que é o Dissecando o PPP. E por que esse PPP é tão importante? Porque ele é o documento que hoje nós utilizamos não só para aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, mas o PPP serve para verificar nexo de causalidade entre a doença que o segurado tem e a atividade de trabalho dele, para estabelecer o nexo de causalidade, como eu disse, para verificar a atividade habitual para benefício por incapacidade. Eu posso utilizar o PPP para aposentadoria por incapacidade permanente, para revisar o benefício de invalidez para quem teve o benefício concedido depois da reforma da Previdência, que o cálculo não é mais 100%. Posso utilizá-lo também para revisar pensão por morte, se a pessoa que faleceu tinha exposição a agente nocivo, e aí o PPP também vai servir para aumentar o tempo de contribuição deste segurado ou desta segurada instituidora que trabalhou com exposição a agente nocivo, e isso reflete na pensão por morte. Ou seja, pessoal, o PPP é tudo de bom, só que ele é um formulário extremamente complexo, tem inúmeras variantes, e eu vou dizer para vocês, não tem um PPP igual ao outro. Nem da mesma empresa o PPP é igual ao outro. Por isso a importância de vocês conhecerem tecnicamente esse documento, e eu vou dividir aqui a nossa aula em duas partes. A primeira parte nós vamos tratar do PPP, um PPP em branco, em que eu trago ali uma explicação genérica sobre o formulário, ok? E depois eu trouxe 10 PPPs para que a gente possa junto analisar PPPs reais e vocês enxergarem aí as divergências, as informações necessárias para que vocês possam entender tecnicamente desse formulário. Lembrando que hoje é o lançamento da nova edição desse curso de formação continuada, que tem a duração aí de 1 ano, tem 85 aulas, tem 2 aulas por mês, uma aula com um especialista e uma aula comigo, com uma aula de PSPP, que é o pronto-socorro processual previdenciário. Então, os alunos mandam os PPPs dos seus clientes e a gente analisa na hora para verificar se tem ou não e quais são os problemas desse PPP. Tem comunidade, tem arquivos, tem material complementar, enfim, pessoal, tem muita coisa bacana para vocês compartilharem conosco esse formulário, esse curso de formação continuada. Você quer se especializar na especial? Agora, a hora é agora. Se inscreva aí no link que vai estar no chat para vocês, tá bom? Bem, vamos começar aqui então a dissecar o PPP, pessoal. Esse PPP... Opa, é aqui que eu tenho que ir. Esse PPP, ele foi alterado pela IN 128 de 2022 e o PPP atual, o modelo atual, é o da IN 141 de 2022. Ah, mas Adriane, tem uma diferença? Tem uma diferença entre o PPP da IN 128 e o PPP da IN 141 de 2022, ok? Depois eu vou explicar para vocês melhor um pouquinho. É sutil, mas tem uma diferença. Esse perfil, ele deve ser preenchido pela empresa, quando eu tenho empregado, pelo trabalhador avulso, pelo sindicato ou OGMO, quando eu tenho trabalhador portuário avulso, o trabalhador avulso, e quando eu tenho um cooperado, deve ser preenchido pela cooperativa de trabalho de produção, quando o segurado é contribuinte individual, filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Quando eu tenho um contribuinte individual, que é aquele que trabalha por conta própria, o dentista, o médico, o motorista de caminhão, o motorista carreteiro, atividades de contribuintes individuais autônomos,
na verdade, não precisaria efetivamente do PPP, mas você pode ter outras provas complementares. O tema do contribuinte individual está afetado pelo STJ, acho que é tema 1291, acabou de ser afetado, e nós aguardamos aí a decisão do STJ quanto ao reconhecimento do contribuinte individual como especial. Esse perfil profissográfico previdenciário, ele é dividido em 3 sessões, vocês estão vendo aí. A primeira sessão é a sessão de dados administrativos, que é essa primeira sessão, ela vai envolver os campos 1 até o 14, toda essa parte de informações da empresa, do empregado e da profissografia estão nos campos 1 a 14. Depois nós temos a segunda sessão do PPP, que é a sessão de registros ambientais, onde a empresa vai extrair as informações do LTCAT e indicar aqui no campo dos registros ambientais. Essa é a parte 2, que também inclui os responsáveis pelas informações. E nós temos a terceira parte, que é a parte dos responsáveis pelas informações, onde vão os dados de quem é o responsável por assinar esse formulário, os dados da pessoa que assinou, e vocês têm aí, então, a terceira sessão do PPP. Esse PPP, pessoal, hoje é impresso até 31/12 de 2022. De janeiro de 2023 para cá, o PPP passa a ser eletrônico. Mas o PPP eletrônico não substitui o PPP impresso de período de trabalho até 31/12 de 2022, ok, pessoal? Então, eu tenho que ter o PPP impresso para períodos de trabalho até 31/12 de 2022. E de 1/1 de 2023, o PPP será eletrônico a partir dessa data, de 1/1 de 2023, e está disponível para o segurado a partir ali do site do Meu INSS. O segurado acessa o Meu INSS, tem a aba Serviços, e na aba Serviços o segurado vai acessar declarações e certidões, e ali está disponível, pelo menos deve estar disponível, o PPP eletrônico. E já vou destacar para vocês que o PPP eletrônico vai ter muito problema, porque ele é divergente do PPP impresso muitas vezes, ele está baseado para colocar os agentes nocivos na tabela 24 do E-Social, e essa tabela 24, ela traz apenas os agentes nocivos do anexo 4 do decreto 3.048, e nós temos outros agentes nocivos que não estão nesse anexo 4, mas ainda que não esteja, a empresa não consegue colocar agente nocivo que não esteja nessa lista. Isso vai causar um grande problema. Por exemplo, se você tiver um agente nocivo formaldeído, se tiver exposição ao agente formaldeído, o formaldeído não está na tabela 24, ele não está no anexo 4 do decreto 3.048, logo não está na tabela 24 do E-Social e não estará no PPP eletrônico, porque a empresa não consegue colocar esse agente nocivo que não esteja na lista. Pode colocar no campo das observações, mas, gente, isso vai depender da empresa. Não acredito que as empresas vão querer colocar um agente que não esteja na lista, porque ele vai entender, então se não está na lista não é especial e não tem por que colocar no PPP. Então nós vamos ter aí problemas que estão iminentes e que isso provavelmente vai causar o estresse para as empresas colocarem esses formulários, ou a gente vai ter que lutar para conseguir mudar a tabela 24 para colocar inclusive agentes nocivos da NR15, que estão na IN 128, mas que não foram inseridos na tabela 24 do E-Social para o preenchimento do PPP eletrônico, ok? Bem, pessoal, olhando agora para o PPP, o que a gente tem aqui? Essa primeira parte do PPP são dados mais administrativos. A gente tem
aqui o nome da empresa, o CNPJ, o CI, que a empresa vai colocar. O KNAI é importante aqui que vocês já observem esse KNAI. O que é o KNAI? KNAI é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, e esse KNAI, a empresa, quando é classificada com grau de risco 1, 2 ou 3, você consegue identificar através do número que é colocado aqui. Onde você verifica isso? No anexo 5 do decreto 3.048 de 99, você consegue identificar qual o grau de risco da empresa. Grau de risco 1, 2 ou 3. Isso é importante para observar se a empresa tem grau de risco 3 ou grau de risco 2, é porque ela tem provavelmente um ambiente nocivo, com risco de acidente, com risco de produzir aí uma atividade insalubre, perigosa, enfim, o KNAI traz esse grau de risco grave, né, quando é o grau de risco 3. Quando a empresa coloca aqui o nome do trabalhador, é importante você identificar se esse trabalhador não está com a informação ali, com o homônimo, o nome errado. Tem muito PPP, pessoal, preenchido com os dados errados. Dados do trabalhador, CPF não é mais o NIT, o PPP atual não traz mais o NIT. Aqui nesse campo 6, a empresa tem que colocar aqui o CPF, não é mais o NIT. Esse campo 5, BR e PDH, é a pessoa com deficiência habilitada ou a pessoa que foi reabilitada. Quando eu tenho uma pessoa que entrou na empresa ou está na empresa como naquela cota de reabilitação, a empresa pode indicar nesse campo 5 essa informação. Eu nunca vi empresa indicar adequadamente esse campo, mas seria interessante, principalmente se eu tenho uma aposentadoria da pessoa com deficiência, porque aqui eu teria a identificação de que essa pessoa está na cota, de que ela entrou ali na empresa ou ela foi inserida nesse grupo de pessoas aí com deficiência, tá? Aqui também a empresa vai colocar a data de nascimento do segurado, então vocês verifiquem se a data também está correta. Ali no campo 8, sexo masculino e feminino, a matrícula do segurado no E-Social. O PPP, pessoal, não traz mais o número da carteira de trabalho. Agora é o número da matrícula desse trabalhador no E-Social, que vai aqui nesse campo 9. Data de admissão, não tem data de demissão no PPP, é a data de admissão aqui nesse campo, aqui em cima. A demissão vai acontecer em outros campos, quando for o caso. E o regime de revezamento, eu gosto de olhar esse regime de revezamento, porque se eu tenho um segurado que trabalha em regime de revezamento, por exemplo, 9x12, 12x12, 12x36, isso aqui pode indicar uma informação em relação à jornada de trabalho. Porque se a jornada de trabalho for superior a 8 horas, isso pode refletir no cálculo do NEM, do nível de exposição normalizado. Por isso é interessante vocês darem uma olhada aqui nesse campo 11 em relação ao regime de revezamento. Ok, pessoal? Bom, estes são os campos 1 a 11, beleza? O campo 12, quando a empresa, o segurado sofreu um acidente do trabalho, e a gente tem a CAT registrada também, dificilmente a gente vê as empresas preencherem esse campo. A parte que começa a ficar complexa é a parte do campo 13. Nesse campo 13, as empresas devem colocar o período de trabalho do segurado, o CNPJ, porque pode ser que ele esteja em outro centro de custo, ou numa matriz, ou numa filial, então a empresa vai colocar ali onde ele exerceu a sua atividade, qual o setor, o cargo, a função, a CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, e o código GFIP do E-Social. Aqui, pessoal, vocês têm que observar se o setor não direciona o segurado para uma atividade administrativa. Se o setor, por exemplo, se tiver escrito aqui almoxarifado, setor administrativo, todos os setores da empresa, se tiver informando aqui alguma questão que coloque o segurado fora
ou indique que ele não está apenas naquele ambiente de trabalho, isso pode comprometer o enquadramento aos olhos do INSS, porque isso implica numa informação que pode descaracterizar a permanência. Portanto, pessoal, tomem cuidado com esse campo do setor. A função, a mesma coisa. O fato do segurado exercer uma atividade, por exemplo, a função não, o cargo, de auxiliar de escritório, de supervisor, de coordenador ou de atividades de manutenção que indiquem que ele pode exercer atividade em algum setor da empresa, que não necessariamente aquela atividade. E se tiver características de atividade administrativa ou burocrática, o INSS também não vai aceitar. E aqui dá para a gente discutir o seguinte, às vezes eu estou aqui, imaginem vocês, o setor de produção, todo mundo ali na linha de produção, um ruído bem alto, e eu estou aqui no meu computador fazendo atividade administrativa. Não é porque eu sou auxiliar de escritório, que eu faço planilha, faço relatório, atendo telefone, que eu posso não estar dentro daquele ambiente ruidoso. Então, eu preciso entender com o segurado como é esse ambiente para que a gente consiga estabelecer essa possibilidade do enquadramento. Você precisa entender como é o trabalho para que você consiga fazer a defesa depois, quando você tiver a descaracterização do tempo especial por causa dessa atividade de natureza administrativa burocrática, ok? A função, a empresa vai informar quando a função tem natureza de comando, supervisor, coordenador, aqui a empresa vai indicar, ou ela simplesmente vai colocar a NA, que ela não se aplica quando eu tenho uma função de comando. A CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, é uma informação importante. Eu geralmente pesquiso a CBO quando eu preciso comprovar, por exemplo, uma atividade de analogia, que eu vou enquadrar por analogia. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenha um segurado que foi funileiro. Funileiro não enquadra por categoria profissional aos olhos do INSS. Mas o que faz o funileiro? O funileiro trabalha numa atividade parecida, análoga ao do soldador? Eu preciso, portanto, buscar pela CBO qual a descrição da atividade do funileiro, qual a descrição da atividade do soldador pela CBO, para que eu possa identificar essa analogia, esse enquadramento por equiparação ou por analogia a essa atividade. A CBO vai ajudar nesse sentido. Eu posso, por exemplo, ter uma atividade aqui, cargo, motorista. Motorista do quê? Só o fato de constar na carteira de trabalho motorista não enquadra por categoria. Qual é o veículo que ele dirigia? Eu preciso identificar o veículo. Pode ser que pela CBO eu consiga identificar que ele era motorista de ônibus. E por isso, pelo fato dele ter ali a CBO indicando o veículo que ele dirigia, isso pode resolver essa questão do enquadramento por categoria profissional, que aí nesse caso eu nem precisaria do PPP, né, pessoal? Com a informação do enquadramento por categoria, até dispensa a apresentação do PPP. Mas se a carteira de trabalho não traz informação completa, o PPP pode ser uma prova complementar que vai te trazer aí uma maior segurança com relação à possibilidade do enquadramento, ok? Código GFIP aqui do E-Social. Pessoal, como é que funciona isso? A empresa paga uma contribuição chamada ou adicional do SAT ou RAT complementar, que é o risco ambiente do trabalho, risco ambiental do trabalho, complementar porque ele complementa o RAT, que é o 1, 2 ou 3%, que depois foi flexibilizado pelo FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Essa contribuição da aposentadoria especial foi criada, trazida pela Lei 9732 de dezembro de 98. Quando a empresa expõe o trabalhador a agente nocivo, para efeitos de aposentadoria especial, vocês vão enxergar no PPP aqui os códigos da GFIP
e no CNIS do segurado o indicador IEAN, que é o indicador de exposição a agente nocivo. Ah, Adriane, então quando tem no do CNIS o IEAN, não precisa mais do PPP? Precisa. É uma prova importante, é uma prova que vocês podem utilizar, a gente utiliza muito no escritório, eu pego, quando tem o IEAN no CNIS, eu geralmente copio, colo aquela parte, coloco na petição, olha, está dizendo aqui que a empresa reconhece que expõe um trabalhador a agente nocivo. Isso é bem bacana. Inclusive, tem um artigo na Instrução Normativa da Receita Federal, que é a Instrução 2110 de 2022, lá no artigo 232, parágrafo 2º, ele vai dizer que quando a empresa paga o adicional do SAT, ela reconhece que o seu EPI não foi eficaz. Olha que dica de ouro. Por quê? Porque o EPI hoje está afetado como repetitivo, mas se você tiver o IEAN no CNIS, isso vai indicar que a empresa reconhece que o seu EPI não foi eficaz, o que vai ajudar bastante aí nas suas ações. A gente vai falar de EPI já já, ok? Aqui nesse código GFIP, pessoal, a gente tem as informações que vão do código 00, 01, 02, 03, 04 até 8. Quando que eu vou enxergar essa informação aqui? A partir de janeiro de 99. Se o período de trabalho, pessoal, foi antes de dezembro de 98, não se preocupem com esse campo, ok? Não se preocupem com esse campo. Vocês vão olhar para esse campo a partir de 1/1 de 99. Por quê? O PPP, ele é cheio dessas nuances do Tempus Regit Actum, da lei vigente à época em que ela foi publicada. A lei, quando traz uma informação, uma exigência, os seus efeitos são futuros e não efeitos pretéritos. Portanto, se a lei que trouxe a exigência de contribuição do RAT complementar foi publicada em dezembro de 98, as contribuições passam a ser exigidas a partir de janeiro de 99, ok? Portanto, aqui o código GFIP, vocês não se preocupem se o período for antes de dezembro de 98. Vocês vão observar, geralmente aqui as empresas colocam 00, 01, não paga. Isso implica em prejudicar o segurado? Não. Não, porque aqui é uma informação em que vai trazer uma relação jurídica que não é do segurado com o INSS. É uma relação jurídica entre a Receita Federal e a empresa. Se a empresa paga o adicional do SAT ou não paga, é a Receita Federal que deve fiscalizar, que deve cobrar, e essa informação não deve prejudicar o segurado em relação a essa contribuição do adicional do SAT, certo? Então aqui vocês vão encontrar o 04, se o agente nocivo for para aposentadoria de 25 anos, o 03, se o benefício for para aposentadoria, se o agente nocivo for para aposentadoria de 20 anos, que é a do mineiro na rampa de superfície ou exposição ao asbestos, e aqui o 02, se for mineiro permanentemente de subsolo. As contribuições são 6% para 25 anos, 9% para 20 anos e 12% para 15 anos. Essas são as contribuições, ok? Vamos olhar isso já já na prática. Em relação ao próximo campo, pessoal, que é o campo da proficiografia. Aqui a empresa vai colocar as informações relacionadas à atividade do segurado, a descrição da atividade. Pessoal, o PPP não traz nenhum campo para a empresa colocar que a exposição foi permanente, não ocasional e nem intermitente. Ah, mas então se a empresa não colocar isso no PPP, está errado o PPP? Não, pessoal, não está errado, o PPP está certo. Não é preciso colocar de forma expressa no PPP a exposição permanente. Isso, inclusive, já foi objeto de enunciado do Conselho da Justiça Federal, inclusive enunciado de minha autoria. Eu que mandei essa sugestão de enunciado. O enunciado 25
produzido pela primeira jornada de Direito da Seguridade Social do Conselho da Justiça Federal. Esse enunciado diz que no PPP não é necessário que conste a exposição permanente, não ocasional e nem intermitente. Não tem necessidade. Mas então, Adriane, como é que eu vejo a permanência? Pela descrição da atividade. Você vai concluir pela exposição permanente, pela leitura dessa informação. Então, aqui, o que você precisa observar? Se tem verbos de comando, supervisionar, coordenar, chefiar, já tem um problema ali. Se você tem, por exemplo, fazer planilha, preencher relatório, atender telefone, visitar clientes, informações que tragam uma natureza administrativa ou uma natureza de atividade de comando em que o INSS entende que aquela pessoa que supervisiona, por exemplo, não está no ambiente nocivo o tempo todo, passar no ambiente ou ir no ambiente todos os dias não o coloca de forma permanente naquele ambiente, portanto, não tem direito ao tempo especial. Essa semana eu fui procurada por um grupo de 1.000 empregados de um banco e eles estavam querendo o reconhecimento da atividade especial, porque dentro do banco onde eles trabalhavam em prédios que tinham galões de produtos químicos nesse ambiente. Embora eles tivessem direito ao adicional de periculosidade, isso não dava a eles o direito ao reconhecimento do tempo especial, porque a atividade deles não os colocava na exposição permanente, no manuseio desse agente nocivo ou periculoso. Portanto, não é o fato de ganhar o adicional de insalubridade que vai garantir o direito, mas a descrição da atividade que vem aqui, pessoal. Então, aqui vocês têm que sempre ler as frases. Tem um artigo que eu gosto muito de usar, que é o artigo 297, parágrafo 5º da Portaria 991 de 2022. Esse artigo vai dizer que as atividades de comando, coordenar, supervisionar, chefiar e servente, ainda que tem exposição a agente nocivo, desde que esteja exposição a agente nocivo, não descaracteriza o reconhecimento do tempo especial do segurado, ok? Portanto, pessoal, a profissografia é extremamente importante. Por quê? Porque eu preciso de 2 requisitos para ter direito ao enquadramento do tempo especial: permanência e nocividade. A permanência vocês vão enxergar nesse campo 14.2, certo? Se tem ali problemas administrativos, atividades administrativas, mas se o segurado exerceu atividade dentro do ambiente de produção com a exposição ao agente nocivo, nesse caso é possível o enquadramento do tempo especial, ok? Mas você vai precisar de prova testemunhal, você vai precisar de uma declaração da empresa, você vai precisar melhorar essa prova sob pena de não ter o reconhecimento do tempo especial, ok? Outra coisa importante, pessoal, quem analisa o PPP no INSS é a Perícia Médica Federal, a não ser que seja ruído, porque aí o ruído o servidor pode analisar em algumas situações. Mas quem analisa o PPP é a Perícia Médica Federal. E eu vou dizer para vocês, por que é importante vocês estudarem especial? Por que é um nicho? Porque saiu agora em fevereiro de 2024, o boletim estatístico, sempre sai o boletim estatístico da Previdência, o percentual de judicialização desse processo é de 93,7%. Ou seja, o segurado sozinho não consegue o tempo especial. O que o segurado faz é atrapalhar, porque ele pega o PPP errado, dá entrada achando que aquele PPP está maravilhoso e ele acaba produzindo prova contra ele. E isso compromete a sua estratégia, porque quando ele apresenta um PPP errado no INSS, o INSS já faz aquela análise. E tem um artigo na Portaria 991, que é o artigo 313, quando o segurado dá entrada no benefício já apresenta um PPP, se ele der uma nova entrada, essa análise que foi feita no NB anterior, ela será migrada
naquele segundo requerimento. Ou seja, se o INSS não enquadrou no primeiro requerimento, no segundo ele também nem vai encaminhar para a perícia. Ele é que faz a análise, ele que faz a migração dos dados e não encaminha esse processo para a perícia médica. Então, Adriane, como é que eu faço quando o segurado apresenta um PPP errado, um PPP mal preenchido? O ideal seria você preencher novamente o PPP, pedir para a empresa corrigir os erros que foram apresentados naquele perfil e dê uma nova entrada. Porque aí o artigo 313 vai dizer o seguinte, que será encaminhado para a perícia médica federal quando eu apresentar um novo PPP, só que não é um novo PPP com informações velhas, é um novo PPP com informações novas, diferentes daquele PPP que foi apresentado anteriormente. Ah, Adriane, eu fiz isso e o INSS não mandou para a perícia. Mandado de segurança. Não é matéria de prova, você não vai discutir a prova, você vai discutir que cabe ao INSS analisar o PPP com informações diferentes daquelas que foram apresentadas no requerimento anterior. Por isso que, pessoal, cuidado com PPPs desfavoráveis. O ideal é você não apresentar esse PPP desfavorável no INSS. O INSS não vai fiscalizar, não vai fazer inspeção, dificilmente vai pedir o LTCAT. Você tem que saber protocolar. O ideal é que o processo seja corrigido, que o PPP seja saneado antes de ser protocolado no INSS. Às vezes o PPP fica no escritório 6, 7, 8 meses para corrigir o PPP, para a empresa colocar lá a declaração de extemporaneidade, colocar os agentes corretos, de acordo com o laudo, antes da gente levar esse PPP desfavorável para o INSS e depois para a Justiça. O ideal é você não apresentar o PPP errado, o PPP ruim, desfavorável administrativamente, ok? Bem, esse campo aqui dos registros ambientais é o coração do perfil. Essa parte toda do PPP vem do LTCAT, pessoal. A empresa tem que ter obrigatoriamente o laudo técnico. O laudo técnico é obrigatório sempre? Não, é obrigatório a partir da medida provisória 1523, de 13/10/96. Essa medida provisória foi convertida na Lei 9.528 de 97. Então, somente a partir de 97 é que este laudo passa a ser obrigatório para todos os agentes nocivos. O laudo era obrigatório, sempre foi obrigatório para o agente nocivo ruído, mas para qualquer outro agente nocivo, o laudo passa a ser obrigatório apenas para ruído antes de 96 e de 96 para frente para todos os agentes nocivos, ok? Aqui a gente tem um delay, pessoal, uma divergência. O INSS entende que a data da exigência do laudo é a partir da medida provisória e a Justiça entende que a data da exigência do laudo é a partir da conversão dessa MP na lei. Então, a medida provisória é de 13/10/96 e a lei é de 10/12/97, Lei 9.528 de 97, ok? Bom, a empresa, então, vai contratar um engenheiro de segurança ou médico do trabalho e aqui, pessoal, cuidado, não pode ser técnico de segurança do trabalho, tem que ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho, isso está previsto expressamente no artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91. A lei estabelece que o engenheiro de segurança ou médico do trabalho são os responsáveis técnicos pelo LTCAT. Nesse campo aqui do PPP, vocês têm o período de trabalho, né, quando que o segurado trabalhou, o fator de risco, o agente nocivo. Então, a empresa vai colocar o tipo de risco, se é físico, se é químico ou biológico, qual é o tipo de agente, qual é o fator de risco. Se eu tenho um agente nocivo físico, qual é o fator de risco físico? Ruído, calor, frio, radiação ionizante, pressão atmosférica normal, vibração, eletricidade, qual é o agente? Se eu tenho um agente químico, qual é o fator de risco químico? Não adianta a empresa colocar
Ah, o agente é químico. Qual é o agente? Qual é o fator de risco? Produtos químicos. Quais são os produtos químicos? É o tolueno, é o xileno, é o N-hexano, é o benzeno, é o hidrocarboneto aromático? Qual é o agente nocivo químico? E o mesmo em relação ao biológico. Adianta dizer biológico? Não. Materiais infecto-contagiosos, vírus, bactérias, protozoários, que é o que deve ser indicado no campo 15.3. No 15.4, vai a intensidade ou concentração quando for o caso. Por quê, pessoal? Porque aqui, se o agente nocivo for qualitativo, quais agentes que são qualitativos? Aqueles que não precisam de limite de tolerância para serem nocivos. Agentes biológicos, agentes químicos qualitativos, que são aqueles do anexo 13 da NR15. Você tem ali também os agentes cancerígenos, a radiação ionizante, todo agente cancerígeno, ele é qualitativo. E a empresa, portanto, quando indica um agente biológico, no campo da intensidade, já vai colocar, ou ela escreve qualitativo, ou ela coloca NA, que é não aplicável. Se eu tenho um agente quantitativo, que é aquele que só é especial quando passa da tolerância, eu tenho ali a quantidade. Por exemplo, ruído é um agente quantitativo, só será nocivo quando ultrapassar o limite de tolerância estabelecido pela legislação previdenciária. E aí o ruído tem uma série de regrinhas bem complexas em relação a essa questão, mas ele é quantitativo. E aí no campo 15.4 vai a quantidade. Pessoal, entendam o seguinte, o 15.4 vai junto, é uma casadinha com o 15.5. O 15.5 é a técnica utilizada, essa bendita técnica utilizada, que hoje tem sido o maior problema no âmbito do enquadramento pelo ruído. Eu vou falar isso já, vou explicar para vocês a técnica utilizada quando a gente analisar o PPP, que a gente vai analisar daqui quando a gente finalizar essa parte aqui do perfil, tá? Mas eu vou explicar para vocês olhando o PPP na prática. A questão do EPC, equipamento de proteção coletiva, se foi eficaz ou não, a empresa vai colocar essa informação no 15.6, lembrando que o EPC só passa a ser exigido a partir da publicação da Lei 9.528 de 97. Então, esse campo 15.6, só olhem para ele a partir da publicação da Lei 9.528 de 97. O 15.8 é o do EPI, também só passa a ser exigido a partir de dezembro de 98. O EPI, não se preocupem com o EPI, se o período for antes de dezembro de 98, pessoal. A exigência de informação sobre equipamento de proteção individual começa a partir da publicação da medida provisória 1729, de 3 de dezembro de 98, que foi convertida na Lei 9732, de 11/12 de 98, ok? Essa lei é a que traz a informação sobre equipamento de proteção individual. Deem uma olhadinha na súmula 87 da Turma Nacional de Uniformização, que ela vai trazer exatamente essas datas e essa redação para vocês. O INSS também não descaracteriza tempo especial se o período é anterior a dezembro de 98. E essa parte do PPP do campo 15.9 para frente, toda está relacionada ao EPI. Se a empresa adotou medidas de proteção, se o EPI é adequado ao risco, se ela implementou as políticas ali estabelecidas na NR1 e na NR6 das normas regulamentadoras da portaria 3214 de 78. Certo, pessoal? Então, toda essa parte do PPP, a empresa vai responder. Adotou medidas de proteção, sim ou não? Condição de funcionamento do EPI, gente, tudo é sim, a empresa vai colocar tudo sim, tudo lindo, maravilhoso, EPI, tá tudo certo, tudo foi feito, só que tem que comprovar, né? Não basta preencher aqui o sim, tem que comprovar essa informação. E aí, a gente tem um tema que também foi afetado recentemente pelo STJ, que é uma releitura, vamos dizer assim, ressuscitar o tema 1090 do STJ, que tinha sido afetado como repetitivo, foi desafetado e agora o STJ afeta novamente
Eu não sei ainda se o tema será com o mesmo número do processo anterior, que era o 1090, mas a discussão agora é sobre os EPIs e o tema do STJ, ele vai discutir agentes físicos, químicos, a redação está bem diferente do 1090, ele vai dizer se os agentes nocivos físicos, químicos, biológicos, associação de agentes e prejuízo à integridade física, se tem EPI eficaz e se... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, pessoal. E se de quem é o ônus da prova. Se é do INSS, se é do segurado, fazer essa investigação. Esse tema 1090, ele vem do IRDR 15, do TRF da 4ª Região, mas por questões de inadmissibilidade desse tema 1090, não foi possível analisar a afetação naquele momento, e ele volta agora para sobrestar os nossos processos. O INSS tem investido bastante nisso, eu tenho casos lá no escritório com recurso especial e extraordinário, já com discussão do EPI eficaz. Todos os processos passam a ficar sobrestados agora por causa dessa afetação pelo STJ. Isso é preocupante e vai deixar a gente louquinho. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Bem, pessoal, a parte do campo 16 do PPP é a parte dos responsáveis pelas informações. Aqui a gente vai enxergar a extemporaneidade ou contemporaneidade do PPP e se o responsável pelas informações, ele é um profissional habilitado para essas informações. Por quê? Porque a lei vai exigir que aqui seja apenas engenheiro de segurança ou médico do trabalho, como eu falei para vocês, cuja previsão está no artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91. A empresa vai colocar aqui no campo 16.1 a data em que ela passa a ter LTCAT, a data em que ela passa a ter informações técnicas. E quando essa informação do campo 16.1 não coincide com o período de trabalho do segurado, nós dizemos que há uma extemporaneidade. E a extemporaneidade não é aceita nem pelo INSS, nem pelo CRPS, nem pela TNU, tema 208. Ela será aceita em alguns tribunais, por enquanto, mas o caminho é pedir para a empresa uma declaração de extemporaneidade. A empresa vai dizer, olha, embora o laudo tenha sido elaborado depois, as condições de trabalho permaneceram as mesmas. A empresa, às vezes, faz uma declaração separada sobre isso ou, às vezes, coloca nas observações do PPP de que as condições de trabalho permaneceram as mesmas, ok? A gente vai ver isso na prática também. Pessoal, os campos 17 e 18 do PPP anterior, que era parte da monitoração biológica, essa parte foi excluída. Nesse PPP atual, não tem mais necessidade da empresa preencher a parte de monitoração biológica, ela sequer está no PPP atual. No entanto, eu tive um caso esses dias, faz uns 2 meses mais ou menos, que a minha cliente não teve o reconhecimento do tempo especial porque a perícia médica disse que a monitoração biológica não estava preenchida. Eu acho que mudaram o PPP e não avisaram a perícia médica federal que isso mudou. Nem está mais, e na verdade nem estava na IN anterior. A IN 77 de 2015 já não exigia mais a informação do responsável pela monitoração biológica, e o PPP atual já sequer traz esse campo para a empresa informar sobre exame admissional, exames periódicos, demissional. Isso não tem mais necessidade neste PPP atual, ok? Essa parte final do PPP, que também é importante, o que vocês têm que observar? A data de expedição do PPP, por exemplo, pessoal, o PPP pode ser 2024. Ah, então ele tem que ser eletrônico? Não, não é a data da expedição do PPP que torna o PPP, que exige o PPP eletrônico. O PPP eletrônico é para
períodos de trabalho de janeiro de 23 para cá. Tem muita gente confundindo, inclusive empresas. Ah, o PPP eletrônico, acessa lá no meu INSS, não precisa mais te fornecer o PPP. Precisa sim. O PPP é de janeiro de 2023 para cá, o eletrônico. E tem empresa preenchendo o PPP impresso, inclusive de janeiro de 23 para cá. Isso está errado, pessoal. Porque não tem validade jurídica mais o PPP impresso de janeiro de 23 para cá. Não adianta estar no PPP impresso. Tem que estar no PPP eletrônico. Claro que isso é aos olhos administrativos. Judicialmente, eu acredito que qualquer que seja o documento, impresso ou não, isso tem que ter validade. Mas o formato dos formulários mudou e ele tem que se adaptado a essa nova realidade. Vocês vão observar, portanto, a data de expedição do perfil e essa data indica a data fim do tempo especial. Cuidado com empresas, com segurados que trabalham na empresa ainda ou que pediram o PPP no decorrer do seu contrato de trabalho. Esse PPP pode estar com a data antiga e isso compromete o enquadramento. Por exemplo, se o segurado saiu da empresa em 2020 e o seu PPP está datado de 2017, a data de tempo especial será até 2017, não até 2020, quando ele saiu. Portanto, ainda que a empresa tenha colocado ali, olha, o período é de 14/1/2000 a atual. O atual não é hoje. O atual é a data da expedição do PPP. Portanto, muito cuidado com essa informação. CPF do segurado não é mais NIT, agora é o CPF. O INSS mudou esse campo também em relação a essas informações. Aqui a assinatura pode ser eletrônica ou assinatura física. E qual é a diferença desse PPP da IN 141 em relação ao PPP da IN 128? Vocês estão vendo que aqui não tem carimbo. No formulário não está falando de carimbo. No texto da IN fala em carimbo, mas no formulário ele não fala do carimbo, pessoal. O que a gente pode subentender que o carimbo, depois da IN 141, deixou de ser exigido. Eu não preciso do carimbo da empresa, eu preciso do representante legal, do nome dele, do cargo dele, mas não preciso mais do carimbo. E há uma divergência também em relação à assinatura. Por quê, pessoal? O PPP eletrônico está no sistema. A assinatura daquela informação ali, ela é eletrônica. E eu entendo que o PPP impresso, a assinatura pode ser física ou eletrônica, ok. Mas o PPP eletrônico não tem necessidade de colocar os dados, porque ele é feito com os dados da própria empresa. A própria empresa que preenche as informações do e-social, ali nos eventos 22, 20 e 22, 40, e essas informações cruzam os dados para que seja formado o PPP. A empresa, ela não preenche o PPP eletronicamente no e-social. Ela preenche os dados desses eventos 22, 20 e 22, 40 e com o preenchimento dos dados, no meu INSS o segurado tem acesso ao seu perfil. A empresa não consegue enxergar o PPP do segurado, a não ser que seja o próprio segurado que acesse o seu sistema para ela poder acessar. Então, a empresa, pessoal, ela não enxerga o PPP, não tem como ela assinar o PPP eletrônico, porque ela não preenche um PPP no seu sistema, ela preenche as informações do e-social e essas informações geram as informações ali do perfil profissográfico previdenciário de forma eletrônica. Portanto, eu entendo que há uma divergência de informação que o INSS não esclarece se esse PPP eletrônico ele tem que ser impresso, carimbado, assinado e entregue para o segurado, mas aí não tem sentido eu ter um PPP eletrônico que tem que ser impresso para eu poder assinar o documento, gente. Não tem, ou eu posso salvar o documento, assinar eletronicamente esse perfil, mas aí o segurado vai ter
que salvar esse documento, mandar para a empresa assinar o documento e mandar para ela. Então, a divergência está realmente complexa e não há nenhuma portaria, nenhuma instrução normativa que regulamente isso nesse momento. Eu entendo que não teria que ter essa informação, porque o PPP está no sistema com acesso ali através do meu INSS do segurado, estou falando do PPP eletrônico, certo? Pessoal, eram essas as informações, os PPPs estão disponíveis já? Agora eu vou fechar esse arquivo e vou abrir um outro arquivo para vocês, que é o arquivo, peraí, deixa eu só fechar aqui, peraí. Vamos acessar o outro arquivo. Peraí, pessoal. Ao vivo é assim, a gente tem... Doutora, tá aqui também o chat. Tá. Ah, tá bom. Mas eu não enxergo aí. Peraí. Peraí. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Peraí. Ah, que bom. Eu precisaria do meu óculos para acessar esse arquivo aí. Só um minutinho que tá abrindo aqui, tá, pessoal? Só um minutinho. Vamos tomar uma água. Peraí. Ah, que legal, pessoal, que tá aí. Agora que eu tô vendo o pessoal. Pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem? Eu não tava enxergando vocês, gente. Como assim? Obrigada. Quem preenche o PPP no caso de perícia por similaridade? Rosileia. Oi, Rose, tudo bem? Pessoal, quem preenche o PPP, na verdade, não há o preenchimento de um perfil por similaridade, Rose. O INSS não aceita similaridade. O Juizado Especial Federal, eu também não gosto do juizado para similaridade. O ideal a similaridade é a análise pericial indireta quando você tem uma empresa que fechou e que esse tempo será, esse período, esse ambiente será reconstituído com esse PPP eletrônico, tá? Então, não tá, tô esperando baixar aqui. Então, a gente precisa observar que esse PPP eletrônico, esse PPP similaridade, ele não será preenchido, Rose. O que será feita uma perícia indireta num lugar onde será feita uma reconstituição desse PPP para que possa ter o reconhecimento do tempo especial. Isso na justiça. A justiça vai mandar fazer uma perícia. Geralmente, na perícia por similaridade, ou você pode indicar um laudo similar, obrigada, ou você pode indicar um laudo similar, ok? Do banco de laudo TRF da 4ª região, ou você pode apresentar as empresas que são similares àquela pelos quais você quer comprovar, ok, Rose? Pode repetir o enunciado falado anteriormente? Gilvan, enunciado de qual? Enunciado 25, acho que foi esse que eu falei para vocês. Enunciado 25 da primeira jornada de direito da Seguridade Social. Gilvan, acessem, são dois enunciados bacanas, o enunciado 15 e o enunciado 25. Um fala do contribuinte individual que tem direito ao tempo especial e o outro fala do requisito da permanência, tá? Tanto o 15 quanto o 25 são importantes aí para vocês, ok? Silvânia, e quando menciona só hidrocarbonetos e óleos, vou falar sobre isso, Silvânia, a gente vai analisar os PPPs agora, e aí a gente vai tentar trazer algumas informações para vocês também, tá? A Débora está perguntando, se a empresa faliu e só descobriu quem é o administrador judicial, é só descobrir quem é o administrador judicial e solicitar? Débora, se a empresa faliu, se o sindicato, o administrador tiver o laudo da época, ele pode fazer o PPP com base nesse laudo. Agora, se ele não tiver o laudo da época, você não consegue a elaboração do PPP, porque o administrador não estava na empresa, não consegue fazer esse PPP. Aí você entra na questão da similaridade. E para similaridade, eu preciso do mesmo ramo da atividade, do mesmo porte da empresa, e eu preciso de testemunhas para comprovar, para fazer essa conexão entre o ambiente de trabalho e aquela nova empresa que vai ser periciada, ok? Bem, pessoal, vamos aqui então
analisar os PPPs que a gente tem aqui. Tá. Vejam só, pessoal. Eu tenho... tá faltando só um pedaço aqui, que é o pedaço de cima. Mas vamos lá. Esse aqui dá pra gente analisar do jeito que tá aqui. O que a gente tem aqui, pessoal? Vocês estão vendo que o responsável pelos registros ambientais é de 2015 a 2016? Eu preciso do trabalho... eu preciso que o período de trabalho seja referente a esse período de 2015 e 2016, porque se eu não tiver essa informação, pessoal, eu não consigo considerar o tempo especial. Então, a extemporaneidade, eu vou observar aqui nesse campo 16. Esse período do campo 16.1 deve coincidir com o período de trabalho do segurado, ok? Se não coincidir, eu preciso de declaração de extemporaneidade, certo? Mas Adriane, o campo 18 tem o responsável pela monitoração biológica de todo o período. Ele substitui? Não, pessoal. Se um dia vieram me perguntar sobre isso. Adriane, eu não tenho responsável pelos registros ambientais no campo 15. Mas eu tenho, no campo 16, mas eu tenho lá no campo 18 a monitoração biológica, que tem um médico do trabalho lá. O preenchimento no campo 18 substitui do campo 16? Não, pessoal, não substitui. Se eu tenho o campo 18, que era a antiga monitoração biológica, que hoje nem é mais necessária, ela não vai substituir. Mas Adriana, eu posso ter o preenchimento, por exemplo, o médico do trabalho, que é o responsável pela monitoração biológica, ele pode ser o responsável pelo registro ambiental, se ele assinou o LTCAT? Pode. Porque o LTCAT não precisa ser engenheiro de segurança do trabalho, pode ser médico do trabalho também. Se eu tenho médico do trabalho assinando o PPP, o laudo, lá na empresa, se ele é o responsável pelo LTCAT também, ele pode assinar a parte da monitoração biológica sem problema nenhum, tá bom? Bianca, o PPP tem que ser assinado pelo engenheiro do trabalho ou médico, ou pode ser só o LTCAT? Ótima pergunta, Bianca. Pessoal, o PPP pode ser assinado por qualquer representante da empresa, ok? Qualquer representante. E aí vem uma seguinte questão. O PPP, ele é assinado por qualquer representante da empresa e o engenheiro de segurança ou o médico do trabalho assinam o laudo, não o PPP. Pode assinar também? Pode, mas o PPP pode ser assinado por qualquer representante da empresa, não necessariamente o dono, pode ser o RH, pode ser o técnico de segurança, não tem problema nenhum, ok? A obrigatoriedade de ser engenheiro de segurança ou médico do trabalho é no laudo técnico, no PPP não precisa. A Adriane precisa da procuração de quem assinou o PPP? Pessoal, é o seguinte, tem muita pergunta em relação a isso. O PPP, quando ele é assinado por um representante da empresa, em que o INSS, pegando o CPF desse representante da empresa, ele consegue conectar que esse representante trabalha na empresa, não tem necessidade de procuração. Agora, a pessoa que assinou o PPP não tem nada a ver com a empresa. O INSS faz uma pesquisa ali pelo CPF do representante legal da empresa e não conecta, não sabe quem é a pessoa que assinou, não tem uma relação com a empresa formal. Nesse caso, é importante apresentar a procuração se você não quiser ter problema. Vocês entenderam, pessoal? Se eu tenho uma pessoa da empresa, por exemplo, o dono da empresa, o sócio da empresa, o RH da empresa, a pessoa é registrada, tem um contrato formal, tudo certo, tudo bem, não precisa de procuração. Agora, se a pessoa que assinou é estranha a essa relação jurídica, então, nesse caso, é importante ter a procuração para evitar problema, ok? Outra coisa importante, lá nas observações, a empresa tem que informar lá a mudança de razão social. A empresa era Brosol, aí passou para razão social assim, assado, e hoje a empresa tal. Toda sucessão ou toda mudança de razão social deve vir nas observações, pessoal. Às vezes eu pego a carteira de trabalho, que está uma empresa com o nome X, e
O PPP é de outro, tem outro nome. Mas eu não estou entendendo, a empresa é Volkswagen e aqui está Ford, né? Por exemplo, estou chutando, Auto Latina. E aí eu preciso que haja uma informação nas observações que a empresa Volkswagen passou para a Ford, depois passou para a Auto Latina, depois passou para a Volkswagen. Eu preciso que haja essa informação da mudança de razão social, da sucessão no campo das observações. Ok, pessoal? Isso também é importante. Vejam aí esse outro PPP, em que a gente tem um período de trabalho de 87 a 89, ok? Nesse caso, pessoal, eu tenho um segurado que trabalhava no setor de bombas e ele era aprendiz no primeiro período de 87 e depois de 88 a 89 ele era meio ajustador, meio oficial ajustador. Eu tenho um ruído bacana, 98 decibel, e eu tenho no campo 16 o período de trabalho. Vejam, no campo 14, aqui, olha, a câmera está aqui? Está aqui, pode continuar. Estão vendo aqui que eu tenho um período de trabalho de 87, vou colocar meu óculos, gente, para enxergar. Eu tenho aqui de 87 a 89 o período de trabalho. A empresa colocou aqui no campo 15 um ruído bacana, uma técnica utilizada show de bola, só que ela colocou um período errado. Ele não trabalhou em 2001, ele trabalhou em 87. Então, apesar de eu ter um ruído bacana, de eu ter as informações ideais, eu tenho um período de trabalho de 2001 para frente. Por que a empresa fez isso? Ela errou a data? Não. Ela colocou a data em que ela passa a ter responsável técnico. Ou seja, o laudo dela é de 2001. Então, ela entende que ela só pode responder para período de 2001 para frente quando ela passa a ter responsabilidade técnica. Tá certo isso, Arnaldo? Não, tá errado. Ela pode colocar aqui o período de trabalho, ela deve colocar o período de trabalho de 87 a 89. 2001 não tem nada a ver, ele nem trabalhou nesse período. Então, ela tem que colocar aqui de 87 a 89. E aqui, nos responsáveis pelas informações, aí ela vai indicar, olha, o laudo é de 2001 para frente. Ok, ela não está mentindo. Ela não está omitindo, ela está dizendo, olha, nesse período aqui eu não tinha informações. Ela até pode colocar nas observações do PPP, olha, eu não tinha laudo nesse período, o laudo foi elaborado em 2001, mas aí vem a declaração de extemporaneidade. As condições de trabalho permaneceram as mesmas, então nesse caso eu tenho que ter a declaração de extemporaneidade, porque 2001 não é um período de trabalho do segurado, de 87 a 89. Outra questão importante aqui, quando eu tenho a função de aprendiz, o INSS não reconhece especial. Por quê? Porque ele entende que o aprendiz não poderia trabalhar com insalubridade, porque a Constituição não permitia, e, portanto, acho que até hoje não permite, então o aprendiz não pode trabalhar com insalubridade, mas, gente, a Constituição não permite ao menor trabalhar o aprendiz trabalhar com insalubridade por um caráter protetivo. Eu não posso ter essa norma protetiva contra o segurado. É igual a menina que engravida com segurado especial com 14 anos. Eu preciso proteger essa menina. Então, nesse caso, ele era aprendiz, trabalhava exposto a agente nocivo, ele deve ser protegido da mesma forma que qualquer outro trabalhador. Nesse caso, o INSS não vai aceitar o período de aprendiz e eu vou ter que entrar com recurso. Já ganhei processo no CRPS, reconhecendo esse período de aprendiz como especial. Adriana, a técnica utilizada está correta? Está correta, pessoal. NR15, o período é de 87 a 88, vai enquadrar. E se não enquadrar? Afiador de ferramentas e meio oficial ajustador, se eu tiver enquadramento, se eu tiver uma empresa que seja metalúrgica, nos tribunais eu consigo enquadrar também por categoria, por ser um período anterior a 95. Percebe que parece um PPP bobinho, mas quantas informações vocês não têm que observar para poder analisar tecnicamente esse formulário. Por isso que
o curso de formação continuada, pessoal, ele é importante, ele é necessário para que você consiga identificar os problemas antes de ingressar com o processo, saber a estratégia, qual é o melhor caminho, para que você consiga entregar para o segurado o melhor case, né? A melhor solução. Agentes químicos, aqui eu trago um caso de um frentista. Primeiro, vamos quebrar o paradigma de que todo frentista enquadra por categoria. Não, pessoal, sinto dizer a vocês que frentista não enquadra por categoria, ele enquadra por exposição a agentes nocivos químicos ou a periculosidade, a periculosidade. Tem, inclusive, um tema fixado pela TNU, tema 157, que traz exatamente que o frentista não enquadra por categoria, que ele vai enquadrar pela exposição a agentes nocivos. E aqui a gente tem vários agentes, e o que eu quero destacar para vocês, pessoal, é que com relação aos agentes químicos, agente do frentista, o principal agente é o benzeno. Veja que a empresa colocou bonitinho aqui, ó, de 92 a 95, químico, benzeno, não se aplica a intensidade? Não se aplica, por quê? Porque o benzeno é qualitativo. E ainda que não fosse qualitativo, vamos imaginar que eu tivesse aqui o tolueno. Tolueno e estileno são quantitativos. Só que nesse período de trabalho, todos os agentes químicos, até 5 de março de 97, esse é o posicionamento do INSS, todos os agentes químicos são qualitativos, ok? Pessoal, até 5 de março de 97, todos os agentes químicos são qualitativos. Essa discussão de qualitativo e quantitativo começa aos olhos do INSS a partir do decreto 2172 de 97. De lá para cá, o INSS entende que aí eu passo a ter a divisão dos agentes químicos quantitativos, que são os do anexo 11 da NR15, e dos qualitativos do anexo 13 da NR15, ok? Aí, olha só, a pergunta que não quer calar. Vocês estão vendo que eu tenho um 04 aqui, no código GFIP? Olha aqui, ó, 04. O que significa isso? Significa que a empresa pagou o adicional do SAT, tá certo isso? Destaco essa informação? Não, pessoal, pelo amor, isso aqui tá errado. Mas, Adriane, não tem que ter o 04, você não acabou de falar. Qual o período de trabalho dele? 92 ou 95. Existia essa contribuição adicional do SAT? Não. Quando que isso começa a ser exigido? Janeiro de 99. Ou seja, pessoal, você já imaginou você pegar um PPP e mandar para a empresa, corrige para mim, empresa, você não pagou o adicional do SAT. Excelência, olha aqui tem o pagamento do adicional do SAT, está aqui o 04 no PPP, completamente errado. Por quê? Porque o 04 não faz sentido aqui. Sequer existia lei obrigando a contribuição adicional do SAT nesse período. Então isso aqui é uma mentira cabeluda. O que eu faço com isso? Nada, deixa aí. Não faz efeito nem a favor nem contra, mas eu não posso destacar essa informação em um período que sequer existia essa informação de contribuição do adicional do SAT. Certo, pessoal? Por isso, muito cuidado com isso. Outra coisa. Eu já tive alunos dizendo assim, professora, eu tenho um caso de frentista em que a justiça não reconheceu porque ele vendia produto também. E aqui está dizendo, né, que ele vendia, faz inventário de mercadoria, registra entrada e saída de mercadoria, porque ele vende para você ali do lado, né, você vai colocar gasolina, moça, que você quer óleo, você quer trocar o óleo, você quer colocar óleo, você quer colocar aquele limpador de para-brisa, meu ponto aqui, a Francine, meu ponto, tá falando aqui para mim, o limpador de para-brisa, e aí você tem essas informações aqui na descrição da atividade, que isso pode comprometer o enquadramento, pode comprometer a permanência. Isso pode comprometer nesse caso, pessoal? Não. Por que não? Porque a permanência só passa a ser exigida a partir da Lei 9.032 de 95. Ou seja, ainda que eu tenha informação aqui, que eu possa ter informação que comprometa a permanência, não se fala em permanência em período anterior à Lei 9.032 de 95.
Súmula 49 da TNU. Vocês percebem que o PPP, gente, é cheio de pegadinha, cheio de regras em cada um desses campos. Ele tem uma regra específica e a partir de quando isso começa a ser exigido. Por isso que é importante vocês entenderem e conhecerem tecnicamente como é que você faz para lidar com esse PPP. Trago aqui ó, a continuidade dele, olha que legal. Etilbenzeno. Vamos, pessoal, vamos quebrar outro paradigma. Muita gente acha que todo hidrocarboneto tem benzeno. Só porque o hidrocarboneto aromático tem anéis benzênicos, não significa que todo hidrocarboneto é uma variável, uma variante do benzeno. Não é, pessoal. Não é. Não é porque é hidrocarboneto que é cancerígeno. Tem hidrocarboneto que não é cancerígeno, tem hidrocarboneto que é cancerígeno, ok? Então, cuidado com essa informação tecnicamente bem errada. Recomendo darem uma olhadinha no manual da aposentadoria especial, que é bem legal, tem bastante informação bacana, tá? E aqui a gente tem, então, olha aqui, etilbenzeno quantitativo. Gente, desde quando? Olha aqui o benzeno quantitativo. Desde quando o benzeno é quantitativo? O benzeno é qualitativo. É que o benzeno, nessa época, era qualitativo, mas para o INSS não importa a quantidade até 97. E o benzeno, ele era quantitativo, ele passou a ser qualitativo depois que entrou na lista de agentes cancerígenos para humanos, ok? E aqui também a quantidade, tanto agente nocivo nesse PPP, senhor, né? E aqui a gente tem, pessoal, uma outra informação. Olha que interessante. Eu tenho esse segurado, que é o frentista, que está exposto a diversos agentes nocivos, dentre eles um ruído de 81,3 decibel, que tá ok, aqui tá bacana. Falta a técnica utilizada aqui, que tem que ser NR15 para esse período de trabalho. Eu tenho os agentes químicos e tenho o físico. Tá? O biológico nem dá para considerar aqui, porque ele não manuseia, ele, como frentista, ele não cuida de pacientes, não trabalha com agentes biológicos. Então, o biológico aqui realmente está errado. Agora, eu tenho agente químico, tenho ruído, e quando eu vou olhar o campo 16 do PPP, pessoal, eu não tenho ninguém. Ninguém. A empresa colocou, não tenho responsável técnico. E aí? Se eu não tenho responsável técnico, eu continuo enquadrando pelo ruído e pelos agentes químicos ou não? Isso aqui é um problema. Ai, Adriane, eu vou precisar de engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Gente, depende. Se eu for enquadrar pelo ruído, considerando que para o ruído eu preciso de responsável técnico, qualquer que seja o período, preciso de engenheiro de segurança ou médico de trabalho, qualquer que seja o período, para enquadrar pelo ruído, eu preciso sim do responsável técnico aqui. Mas considerando que eu tenho muitos agentes químicos, os agentes químicos, os agentes biológicos ou qualquer outro agente que não seja o ruído, até 13/10/96, como a gente já falou aqui, não tem necessidade de LTCAT, não é isso? Portanto, pessoal, até 13/10/96, embora eu não tenha ninguém aqui, isso não implica em não reconhecer o tempo especial. Isso é irrelevante para enquadrar pelo agente químico. Pelo ruído, eu vou precisar. Mas não preciso do ruído. Eu posso enquadrar pelo agente químico e está tudo certo. Ok? Está tudo bem. E o fato de não ter ninguém aqui também não tem problema nenhum, porque o período é antes de 13/10/96. Se fosse na justiça, a exigência da informação aqui seria Lei 9.528 de 97. Ok, pessoal? Segundo caso. Eu tenho aqui um segurado que também trabalhou como aprendiz, 78, 79 e 79, 81, bastante tempo, de 78 até 81, aprendiz e depois aprendiz fresador e mandrilhador. Gente, aqui o que acontece? Eu tanto posso enquadrar pela função de mandrilhador está na lista de categorias profissionais, pode olhar lá na lista, está na lista, mandrilhador. E eu também posso enquadrar pelo ruído.
eu tenho tanto enquadramento por agente nocivo quanto enquadramento pela categoria profissional, ok? Esses outros 2 períodos eu tenho agente nocivo, que é o ruído, mas o INSS, como eu disse para vocês, ele não vai enquadrar porque a função dele é aprendiz. O posicionamento do INSS, como eu disse para vocês, é de não enquadrar o aprendiz, mas os outros, eles enquadram sem problema nenhum. Eu tenho aqui, pessoal, a questão da permanência. O INSS vai dizer assim, não, mas ele era aprendiz, ele ficava na escola, fazia atividade prática. Geralmente aqui é período de Senai. Aqui em São Paulo a gente tem muito isso. Eles eram admitidos no Senai, mas trabalhavam dentro da empresa. E aí ele tinha aula teórica e prática, mas a atividade era dentro da empresa. A empresa coloca que nesse período ele estava exposto a barulho, porque ele trabalhava como aprendiz dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho. Nesse caso, pessoal, isso compromete a permanência? Até que sim, mas considerando que o período é anterior a abril de 95, isso não implicaria em não reconhecer o tempo especial, ok? Portanto, até 81 eu vou ter problema no enquadramento, mas considerando a súmula 49 da TNU, em que não há exigência de exposição permanente, até 95, a gente consegue lidar com isso de forma mais tranquila. Outro problema é a técnica utilizada. Nesse período sequer existia a NHO. Não é verdade que foi utilizada a NHO, a não ser que o laudo tenha sido extemporâneo. Se o laudo foi elaborado, por exemplo, em 2005, 2006, eu tenho uma extemporaneidade, mas ela então vai justificar que a técnica utilizada tenha sido da NHO, porque nesse período de trabalho deve ser a técnica da NR15, ok, pessoal? Uma outra questão, aqui também, o mesmo PPP, estão vendo que aqui o laudo é de 98, a empresa colocou aqui, olha, o laudo de 98, mas ele colocou a declaração de extemporaneidade. Não houve alterações no layout do setor, maquinários e o processo de fabricação. Vejam que o laudo é de 2015, o que justificaria a técnica utilizada da NHO. Eu tenho uma extemporaneidade, eu tenho um laudo que não foi elaborado na época de trabalho do segurado, mas essa declaração aqui, ela vai resolver o meu problema. Inclusive, a empresa coloca que a exposição foi permanente, habitual, permanente, no ocasional, na intermitente. Isso aqui é importante, sim, porque o período de aprendiz lá em cima está comprometendo a questão da permanência, mesmo aos olhos do INSS ele não vai considerar, mas isso aqui facilitaria o fato de eu dizer que a permanência só é exigida a partir de 95 e de que ainda assim a exposição foi permanente, a própria empresa declarou essa informação aqui, ok? Outra questão importante, pessoal, a empresa diz que o laudo é de 2015, mas aqui embaixo, nos registros ambientais, ela coloca uma data de 98. Então, aqui eu tenho uma divergência. Espera um pouquinho, foi 98 ou foi 2015 ou foi 98 quando ela passa a ter informação técnica aqui? Então, a gente tem que resolver esse problema com a empresa antes de protocolar esse processo, porque eu tenho uma divergência em relação ao LTCAT, a data do LTCAT, do que ela está usando para efeitos de enquadrar esse tempo especial, ok? Aqui, pessoal, nesse outro PPP, vejam, vocês estão vendo que a empresa colocou, o segurado trabalha na empresa até hoje. Só que a empresa, eles colocaram assim, 10/9 de 2013, não colocou a atual, não colocou até hoje, não colocou nada, só colocou a data. Gente, o INSS vai considerar só o dia 10/9 de 2013. Não vai considerar de 10/9 de 2013 a atual. Ele tem que colocar a data de início e a data fim, ou identificar que não houve saída. Aqui eu tenho um erro material, eu tenho que corrigir esse. A empresa coloca para mim que ele coloca que ele está até hoje, ou que ele, isso pode comprometer. Ah, mas Adriana, eu já dei entrada, tá assim. Gente, tudo bem, pode acontecer de passar, mas o ideal seria você refazer o PPP e colocar de 2013 a atual, até hoje,
para identificar que o trabalho continuou sendo exercido. O segurado era operador de máquina, e aqui eu tenho a descrição da atividade, que ele faz, planeja o trabalho, realiza a manutenção básica, trabalha em conformidade com as normas, segue roteiro, uma descrição da atividade bem genérico. E os agentes nocivos são ruído, radiação não ionizante, o INSS não aceita radiação não ionizante de 97 para cá. A vibração também é quantitativo, está abaixo, a atividade dele é de operador de máquina. Poeira respirável, não diz poeira do quê. E o biológico não tem enquadramento. O que vai enquadrar aqui é o ruído. E aqui o ruído eu quero trazer para vocês o seguinte. A palavra dosimetria, veja que eu tenho que ter o A entre parênteses, DBA. A dosimetria, do jeito que está aqui, pessoal, o INSS não vai aceitar, porque tem que constar NHO e o NEM. Se não constar NHO e NEM, ou se não constar NHO e um documento que demonstre qual a jornada de trabalho, se é de 8 horas ou mais, para validar essa técnica, o INSS não vai aceitar do jeito que está aqui. O Juizado Especial Federal tem dois temas, 174 e 317. O 317, ele valida essa dosimetria, dizendo que como não tem a norma NR15 ou NHO, se presume que tenha sido utilizada uma dessas duas normas. Então, o tema 317, ele valida essa técnica da dosimetria. Os tribunais, TRF3, TRF4, TRF5, TRF2, eles têm reconhecido o ruído, independentemente da informação da técnica utilizada. O problema agora, pessoal, é o seguinte. Essa semana, dia 9 de dezembro de 2024, nós tivemos uma sessão do Conselho Pleno. Eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu gosto muito do CRPS. E o CRPS, nessa última sessão do Conselho Pleno, isso aí não foi publicado ainda, será publicado. Estou trazendo notícia para vocês em primeira mão. E uma das vantagens do FCAE é justamente você ter a notícia quase que instantânea. A gente sempre publica ou sempre traz nas aulas as novidades que nós tivemos na semana. E essa é uma delas. Segunda-feira foi publicada, será publicada, mas foi a última sessão do Conselho Pleno do ano. E eles revogaram o inciso 3º do enunciado 13, que é aquele que aceita a NR15, NHO, e como técnica NEM, ou dosimetria, ou audiodosimetria. Por que eles revogaram? Porque existe um parecer da AGU, e esse parecer foi feito bem ruim, e já está assinado pelo ministro, e esse parecer vincula o CRPS, vincula os conselheiros a analisarem os processos de acordo com esse parecer. O enunciado deveria ser alterado de acordo com o parecer. Como o parecer está muito ruim, eu conversei com a presidente do CRPS na segunda-feira, a doutora Ana Cristina, na verdade as duas Ana Cristina Evangelista e a Ana Cristina, que é a atual presidente do CRPS, e elas acharam melhor revogar o enunciado, o enunciado 13, a parte do inciso 3º, para tentar mudar o parecer para conseguir resolver esse problema. Qual é o problema, tá? O FCAE, pessoal, só para quem não sabe, o FCAE é o curso de formação continuada em aposentadoria especial. Esse curso que a gente tem aí a duração de 1 ano e você tem direito a várias aulas, aulas comigo, aula como especialistas, para você aprender tudo sobre aposentadoria especial, tá? E ficar e se tornar um especialista nessa área. Pessoal, esse enunciado 13, esse parecer da AGU, ele estabelece que para a técnica utilizada aqui será obrigatória a informação do NEM. E se não tiver o NEM será enquadrado especial para o CRPS. Vai voltar tudo e vai judicializar tudo. Essa é a nossa preocupação. Ou seja, o CRPS, que eu sempre tenho o maior carinho por ele, com esse enunciado, com essa revogação, não tem mais aquela parte do NHO, NR15 e tudo mais, mas
tem o parecer da AGU e que vincula o conselheiro, isso causa um grande problema para os processos no CRPS a partir de agora. A gente não sabe como é que vai ficar essa questão, isso não foi publicado ainda, então tomara que demore para ser publicado, mas foi a decisão da última sessão do Conselho Pleno. Então a gente tem a afetação pelo STJ da questão dos EPIs. E aí o Conselho de Recursos muda o entendimento do enunciado 13, isso vai causar um grande transtorno aí nas especiais dos segurados. A gente vai precisar ter estratégias para poder entender e trabalhar adequadamente com esses problemas que serão causados. Por isso que é importante a gente trazer, por exemplo, esse PPP aqui. Eu tenho ruído, dosimetria na TNU resolvido, no INSS não consegue, no CRPS com esse entendimento novo também não vai conseguir, e eu tenho o problema do EPI. Ah, mas o EPI para ruído tem o tema 555 do Supremo? Tem, é uma repercussão geral transitada em julgado. Mas, pessoal, não deixem mais passar isso aqui em branco. Faça a impugnação do EPI, mesmo que seja ruído. Por quê? Porque o tema que foi afetado pelo STJ fala em agentes físicos, químicos, biológicos, associação de agentes e prejuízo de integridade física. Ele engloba tudo, ele não está excluindo o ruído. O IRDR 15, ele falava da questão dos EPIs para cancerígenos, benzeno, os agentes que não tinham EPI eficaz. Ruído, benzeno, biológico. Então, ele trazia ali uma lista, um rol taxativo. O novo tema do STJ não fala sobre isso, ele fala dos agentes nocivos de forma geral. E todo tema repetitivo, ele é analisado depois pelo STF. Então, o meu medo é que haja aí uma superação de precedentes, um overruling do tema 555 do Supremo. Espero que não. A professora Maria Fernanda tem outro entendimento, mas a gente sabe que depois da revisão da vida toda, gente, eu não acredito em mais nada, tudo pode acontecer, né? Quando há um interesse político, a gente acaba ficando à mercê, muitas vezes, dessas questões. Outro PPP aqui, que eu achei interessante trazer para vocês. Segurado é motorista de caminhão. Qual caminhão? Que tipo de caminhão? E aqui a empresa esclarece caminhões de carga pesada acima de 10 toneladas. Pessoal, o INSS vai exigir a tonelagem do caminhão. Qual é o tipo de caminhão? Porque só vai enquadrar se for caminhão pesado. Mas tem decisão na Justiça, principalmente no TRF2, decisão do Fábio Souza, de que, como o decreto não fala qual é o caminhão, qual é a tonelagem, isso poderia ser aceito mesmo se eu não tivesse a identificação do tipo de caminhão. Então, judicialmente, é possível enquadrar até 95, quando tem a identificação de que ele era motorista de caminhão, mas não identifica especificamente qual é o caminhão. O INSS não aceita, mas a Justiça pode ser que aceite nesse caso. Ele tem tanto exposição, tanto a gente enquadrado pela categoria profissional aqui, porque ele era motorista de caminhão, quanto pelo ruído, quanto pela exposição a agentes biológicos, já que ele dirigia o caminhão de lixo, e isso traria também a possibilidade de enquadrar. Aqui, pessoal, tá vendo que eu tenho EPC eficaz e EPI eficaz? Isso implica, tenho que impugnar o EPI eficaz aqui? Não. Por que não? Porque o período é antes de dezembro de 98. Então, não há que se falar em EPI eficaz, porque eu não tenho essa informação nesse período, a exigência de informação de EPI para períodos anteriores a 98. Vocês estão vendo, gente, quantas nuances, quantas questões que a gente precisa trabalhar no PPP, que é um documento extremamente técnico, extremamente relevante. E aqui, vejam, quem é o responsável pelo registro ambiental? Isso aqui é importante? Isso aqui é importante se for enquadrar pelo ruído. Se for enquadrar pelo agente biológico, não. Se for enquadrar pela categoria profissional, também é irrelevante, tá bom? Outro PPP, operador braçal. Pessoal, esse aqui é aquele faz tudo que trabalha numa usina ou trabalha numa prefeitura. Trabalhador braçal, ele faz diversas atividades de jardinagem de 89 a 2010, a vida inteira, né?
e de 2010 até hoje, a empresa coloca que ele auxiliava serviços de manutenção de jardim, podas de plantas, limpeza de área externa, de jardinagem, vasos, plantas, de modo habitual permanente, mas não colocou nenhum agente nocivo, só um ruído, e o ruído que ele coloca é de 2010 para cá. Ou seja, de 89 a 2010, como trabalhador braçal em jardinagem, ele não teria o reconhecimento do tempo especial. No segundo período, operador de roçadeira, eu já teria uma outra atividade, e aí, nesse caso, eu conseguiria enquadrar como tempo especial de 2010 para cá. Mas a técnica utilizada aqui está errada, não vai enquadrar. O INSS não vai enquadrar essa técnica, o CRPS não vai enquadrar, essa técnica o juizado não vai enquadrar. O único caminho que eu consigo seguir com essa técnica utilizada aqui é nos tribunais. Então, veja que eu tenho PPPs, pessoal, e caminhos estratégicos. Se eu levar esse PPP para o juizado, eu vou perder. Se eu levar para o CRPS, eu vou perder. O INSS não vai enquadrar, porque cada um tem um entendimento diferente e isso é muito estratégico. Eu tenho que saber, antes de distribuir o processo, eu tenho que saber qual é o caminho que eu consigo aquela decisão favorável de acordo com o PPP. Eu falo que tem PPP para juizado, tem PPP para o tribunal, tem PPP para o INSS, porque cada um desses órgãos tem um entendimento diferente e você tem que saber qual é o melhor caminho, qual é o melhor, a melhor estratégia para entender sobre aquele processo. Aqui também eu tenho responsável pelo registro ambiental, isso aqui está contemporâneo, eu tenho ruído de 2010 para cá, e eu tenho ruído, tenho responsável técnico de todo o período de trabalho, eu tenho, portanto, uma contemporaneidade. Ah, Adriane, mas eu tenho que enquadrar também, porque o segurado... Gente, quem é que já viu a pessoa com jardinagem de fazer aquele cortar grama ou cortar galho de árvore, enfim? Quando você trabalha nessa parte de limpeza, também tem exposição a barulho. Se ele disser para você, olha, a atividade não é essa, está errada, eu tenho que corrigir, eu não fazia isso, aí caberia uma ação trabalhista. Não cabe no direito previdenciário, na Justiça Federal, retificar a descrição de atividade. Então, se o segurado falar assim, não, mas isso aqui está errado, eu não fazia isso, eu não era trabalhador braçal. Eu sempre fui cortador de grama. Nunca fiz essa atividade que ele está falando aí, então eu tenho um problema trabalhista. A empresa descreveu a atividade na qual eu não exerci. Portanto, eu teria que corrigir esse PPP, conversar com a empresa, ver se ela corrige, e se não corrigir, levar esse PPP para a Justiça do Trabalho para corrigir. Ah, mas a Adriane já passou 2 anos desse período, posso corrigir? Pessoal, na retificação de PPP, eu tenho uma ação declaratória, ou seja, não se submete ao prazo prescricional de 2 anos. Eu posso entrar com processo de retificação de PPP, qualquer que seja o período. Não vou pedir verbas rescisórias, indenização, eu vou pedir a correção do PPP e para isso não há prazo prescricional, ok? Vejam a questão dos EPIs também, pessoal. O que eu tenho que fazer aqui? Vocês estão vendo que eu tenho um CA? Isso aqui é o número do CA. Está dizendo aqui, EPI eficaz sim, e aqui eu tenho o número do certificado de aprovação. O que eu tenho que fazer aqui? Entrar no site, o site se chama CA do EPI, coloca lá, CA EPI MTE, dá um Google aí, vai aparecer, CA EPI MTE, vai aparecer o link do Ministério do Trabalho, você vai acessar esse link, vai colocar ali o número do CA, e você vai abrir que tipo de EPI é esse, que tipo de certificado de aprovação que teve, se ele é do período de trabalho do segurado, se ele está vencido ou não, se ele é adequado ao risco, enfim, para que eu possa impugnar essa informação de EPI. Não deixem passar em branco nenhum EPI eficaz, ok? E aqui a gente tem, na verdade, que falar, pessoal, sobre todas as provas desde o requerimento administrativo que vai ao INSS, porque nós estamos agora com um tema no STJ, que é o tema 1124, e ele está discutindo que as provas não discutidas no processo administrativo podem implicar
em mudança dos efeitos financeiros do processo. Aqui a gente tem um clássico PPP de motorista de ônibus, que o INSS não enquadra de 95 para cá, o CRPS não vai enquadrar, o juizado eu não recomendo, o único caminho do motorista é na justiça. Tem um livro bem bacana que eu recomendo a vocês, que é da professora Thaís dos Santos, da editora Juruá. O livro se chama Aposentadoria Especial dos Motoristas e Cobradores de Ônibus. O PPP dos motoristas, ele vem assim, não tem vibração, o ruído é ruim e eu preciso fazer perícia. Por isso que o processo não pode ser discutido no Juizado Especial Federal, somente no tribunal. TRF4 tem um IAC, um incidente de assunção de competência, número 5, que reconhece motoristas e cobradores de ônibus pela penosidade, desde que perícia judicial comprove essa penosidade. No TRF3, a gente consegue enquadrar motorista até 2014, depois de 2014 para cá, a vibração passou a ser quantitativa. E aí, pessoal, eu tenho que apresentar laudos de ação trabalhista, laudos do sindicato, diversas provas para que eu consiga converter o processo em diligência, caso a primeira instância não permita a perícia. E o segredo aqui é a perícia judicial. Mesmo que o juízo não permita essa perícia na primeira instância, você tem que, na apelação, abrir uma preliminar dizendo sobre cerceamento de defesa, que tem que fazer perícia, tem que avaliar tecnicamente esse caso. Aqui em São Paulo a gente não tem problema com isso, a gente consegue fazer as perícias dos processos todos de motoristas e cobradores de ônibus, tá? Então é importante vocês terem essa estratégia. Se você entra com esse processo no juizado, você vai perder. Ah, mas Adriane, você está agorando? Não, gente, não estou jogando azar para vocês, mas essa é a realidade. Você tem que saber o caminho para você poder seguir com esse processo, ok? Uma outra questão importante aqui também é a questão da técnica utilizada. Veja, a empresa colocou quantitativa, errado. Esse PPP eu terei problema, porque aqui tem que ser NR15, de acordo com o CRPS ou a Justiça, né? NR15, NHO, mas no CRPS, se não tiver o NEM e NHO, não vai enquadrar. A gente vai esperar publicar esse enunciado, essa nova edição aí do enunciado. E o único caminho, se eu não conseguir retificar isso aqui, pessoal, é nos tribunais. Porque os tribunais entendem que o segurado não tem culpa, não tem controle sobre a técnica utilizada pela empresa. Que isso não é uma demanda que tem que ser responsabilizado o segurado. Ele não tem condições de ter o controle sobre qual a técnica que a empresa utilizou. O TRF-TAT, terceira região aqui, diz assim, olha, fere a razoabilidade e a proporcionalidade exigir do segurado uma informação que ele não tem controle sobre isso, tá? E aqui eu também tenho um problema de extemporaneidade. Vocês estão vendo que o período de trabalho é de 2005 a atual? E o responsável técnico é de 2010 para cá. De 2005 a 2010 eu não tenho responsável técnico. Para esse processo eu vou precisar de uma declaração de extemporaneidade. Se eu não tiver declaração de extemporaneidade, também é só no tribunal que eu vou conseguir resolver esse problema de extemporaneidade, tá bom? Então, a gente precisa sempre trazer essas informações técnicas aí no processo de vocês, tá? Outra questão importante, pessoal. O segurado trabalhou de 97 a 99, eu tenho aqui um código GFIP 01, não é tão prejudicial, porque o código GFIP passa a ser exigido a partir de janeiro de 99. Então, aqui o fato de constar o 01 também não implica em grandes prejuízos. Agora, todo mundo quer saber o que fazer quando eu tenho óleos e graxas de forma genérica. Pessoal, temos um tema no Juizado Especial Federal, que é o tema 298, que não aceita mais graxa, óleos e hidrocarbonetos de forma genérica. Vai precisar especificar qual é o tipo de graxa,
qual é o tipo de óleo. E mesmo que a empresa diga, é óleo mineral, ele não é suficiente. É óleo mineral composto do quê? Por quê, pessoal? O óleo mineral era composto de benzeno, tolueno e estileno. E hoje o óleo mineral tem várias composições, às vezes ele é sintético, refinado ou não refinado, enfim, eu preciso identificar. Mas, Adriane, a empresa não faz. Gente, aqui realmente é muito complicado. Por quê? Esse tipo de informação aqui, o INSS, eu já sei que o INSS não vai aceitar. Vocês estão vendo que eu tenho um período de 97, 99, e aqui de 97, 99, o ruído também, a empresa não diz qual é o ruído, ela diz qualificado, mas como assim qualificado? O ruído, ele é um agente quantitativo, eu preciso da quantidade. O óleo e graxa não é quantitativo, ele é qualitativo, mas eu preciso identificar que tipo de óleo. Se eu não tiver essa informação, eu posso pedir para a empresa o LTCAT? Posso pedir para a empresa o LTCAT. Mas recentemente eu vi uma decisão da Justiça do Trabalho dizendo assim, olha, a empresa não é obrigada a fornecer para o trabalhador o LTCAT, porque a lei fala para fornecer o PPP está aí. O LTCAT é um documento interno da empresa e a empresa não tem obrigação legal de fornecer para o trabalhador o LTCAT. E eu vou dizer que ela está certa. Porque a lei só fala do PPP, a lei não fala para fornecer o LTCAT. O INSS tem a prerrogativa de pedir, o juízo tem a prerrogativa de pedir, mas o segurado não tem lei que obrigue a empresa a fornecer para o segurado o laudo. Tem empresa que fornece de boa, tem empresa que não fornece. E aí toma esse cuidado para entrar com ação na Justiça do Trabalho. E aí o ideal seria, como é que eu faço para resolver isso então? O ideal seria você entrar com uma ação trabalhista de retificação de PPP, hoje, na verdade eu entendo que não retifica o PPP, você retifica o laudo, porque é o laudo que gera o PPP. Ao retificar o laudo, você tem a informação para que a empresa forneça um PPP adequado, de acordo com o laudo específico da Justiça do Trabalho. Só que, se vocês forem entrar com a ação na Justiça do Trabalho, pessoal, vocês precisariam ter um assistente técnico ou apresentar quesitos específicos. Por quê? Porque, geralmente, o perito que faz a avaliação nas empresas, ele tá na mente dele, ele está com adicional de insalubridade e periculosidade. E não é isso. Eu preciso provar nocividade e permanência e o enfoque daquele processo é previdenciário. Eu entendo que não seria da Justiça do Trabalho a competência para discutir questões de PPP. Claro que depende do caso. Por exemplo, naquele caso que eu trouxe para vocês há uns PPPs atrás, em que eu tenho uma divergência na função, na descrição da atividade. Ali eu entendo que a questão é trabalhista. Mas se eu tenho PPPs errados, preenchido faltando agente nocivo, eu entendo que deveria ser produzida a prova na Justiça Federal. Tem um artigo que eu gosto muito de usar, que é o artigo 294 da Portaria 991 de 2022. Esse artigo vai dizer que cabe ao INSS o dever de resolver o problema de divergência entre PPP e carteira de trabalho, ou entre PPPs e demais formulários, dentro do processo administrativo previdenciário. O verbo ali utilizado nesse artigo é deve o INSS oficiar a empresa, deve o INSS oficiar o segurado. Então, se o dever é do INSS e o INSS não faz, não cumpre, cabe à Justiça Federal a obrigação de resolver esse problema. E a questão de retificar o PPP o destinatário dessa prova é o INSS. Eu não estou pedindo adicional de insalubridade e periculosidade, estou pedindo benefício previdenciário contra o INSS. Então, é da Justiça. Por que tem tanto preconceito em fazer a perícia, gente? Meu Deus do céu, é incrível. Você entra na Justiça do Trabalho, todo caso faz perícia. Você entra no Previdenciário, não. Então, assim, julga improcedente por falta de prova, mas não produz a prova. Tem decisão do STJ, inclusive, sobre isso, sobre cerceamento do direito de defesa, pautado nessa questão de que o juízo indefere a perícia, indefere a prova e julga improcedente por falta de prova. Mas ele não deixou produzir a prova. E aí a gente tem que
o ideal seria, pessoal, trabalhar na petição inicial, um capítulo, olha, por que eu preciso de prova pericial? Por causa disso. O que não dá é para você fazer a petição inicial e lá no pedido falar da prova pericial sem justificar qual é a necessidade daquela perícia. Claro que eu não vou pedir perícia em todos os processos, pessoal. A perícia é estratégica. A perícia, ela pode tanto te ajudar como te prejudicar. Ela pode ser favorável, também pode ser desfavorável. A gente tem que ter estratégias para lidar com isso, tá bom? E aqui mais um PPP para a gente poder resolver. Veja o que aqui a empresa colocou. Ruído, o PPP qualificado, ela não identifica o tipo de ruído. E ela coloca que o EPI, pessoal, foi eficaz, mas ela coloca que tipo de EPI? Protetor auricular, luva de pano, luva de raspa de cano curto e bota. Se eu tenho exposição a agente químico, eu não tenho nenhuma máscara. Qual é a principal via de absorção do agente químico? É pelas vias respiratórias. Então, se ele manuseia óleo, luvas, eu posso até ter creme protetor, mas isso não é suficiente. E aqui eu não tenho nenhum creme protetor, né? E quando a empresa coloca que o CA não foi localizado, isso aqui já é uma forma de você impugnar o EPI. Todo o EPI tem que ter um CA. O que é o CA? Um certificado de aprovação. Essas informações, pessoal, são muito técnicas e é importante, então, que vocês conheçam todos esses meandros, esses segredos do tempo especial. E aqui, para a gente finalizar, o PPP eu tenho o NEM, tenho o ruído não enquadra, e eu tenho o problema que é o período de trabalho que foi preenchido de forma errada também. Cuidado, eu pego muito PPP com datas de preenchimento de admissão, demissão, tudo errado. Vocês têm que observar se as datas também não estão erradas, não estão puladas, que isso pode comprometer o reconhecimento aí do seu tempo especial, ok? Pessoal, deixa eu voltar aqui, peraí, pro meu arquivo. Pessoal, era isso. Não quero deixar vocês muito tempo mais falando sobre isso, mas eu preciso falar sobre esse curso de formação continuada em aposentadoria especial, que estou lançando agora a edição 2025 para vocês. Deixo aqui esse material, vou passar um pouquinho para vocês sobre o que é o FCAE. O FCAE é uma comunidade específica em aposentadoria especial, em que você vai aprender todos esses segredos. A gente tem uma aula que chama PSPP, quem é meu aluno aí, meus founders, meus alunos já sabem. A aula de PSPP é pronto-socorro processual previdenciário. Vocês mandam os PPPs e a gente analisa em conjunto, numa mentoria coletiva. Além disso, nós temos uma aula também, além dessa, uma aula por mês, com especialistas, seja em processo previdenciário. A gente já tem um calendário todo montado para o ano de 2025, então vai ter aula com professores de processo, professores que vão trazer aí questões importantes sobre a aposentadoria especial, tanto na parte administrativa quanto na parte processual. Então a gente vai desvendar aí os mistérios desse benefício tão importante e tão complexo. E aqui vocês têm acesso aos cursos que eu já gravei, todos atualizados, sobre a especial para iniciantes. Dissecando o PPP já está pronto, então vocês vão ter uma aula, não só essa aula que a gente fez hoje, mas uma aula muito mais completa sobre o PPP. Tem uma aula de agentes nocivos do RPPS, que também, gente, o RPPS é um nicho inexplorado. Muita gente não sabe o quão bacana é trabalhar com regime próprio e com tempo especial do regime próprio. Fica aí a dica para vocês, é importantíssimo e a gente vai trabalhar isso ao longo desse ano também, além dos casos práticos que vocês vão ter ao longo dos anos. Então são 2 aulas mensais, vocês têm a comunidade, vocês têm aí bônus especiais para quem se inscrever até amanhã, às 23h59, vai ter o direito a 2 mentorias coletivas exclusiva para os novos alunos, vocês entenderem como é que funciona essa mentoria. Então, vocês têm aí a possibilidade de participar dessa comunidade com todo o pessoal nesse curso de formação continuada. Pessoal, o valor da mentoria, o valor desse curso, desse investimento, que não é um gasto, é um investimento,
12 de R$ 249. Mas para quem está aqui hoje, até amanhã, 13/12, às 23h59, estamos aí com um bônus de R$ 500. Então, você que quer participar desse curso de um ano, você tem direito a todas as gravações do que já foi, as aulas, 85 aulas que já foram disponibilizadas para vocês, que estarão disponibilizadas. Então, olha só, é um ano de acesso, 85 aulas gravadas, 2 aulas mensais ao vivo e a comunidade, para você poder tirar dúvidas ali também, com toda a nossa equipe. 12 parcelas, gente, isso aqui é muito baratinho, perto, um processo que você consegue com as minhas dicas, você já ganha muito mais do que paga o curso, mais uns 10 cursos, porque a especial tem geralmente um valor maior, é 100% da média, o valor é bom. Ah, mas Adriana, a especial acabou. Gente, acabou, lê do engano, tem muita coisa para fazer, tem muito processo para você trabalhar, tem muita gente trabalhando na atividade especial, a gente tem as regras de pontos, os segurados que não tinham direito, que não tiveram direito lá na reforma, estão vindo agora com regra de pontos. Eu posso converter o tempo especial para diversos benefícios, faço revisão no escritório, de especial para invalidez, de especial para pensão por morte, ou seja, tem ainda muita coisa para fazer dentro desse tempo especial e você precisa se especializar nessa área. Então, são 12 parcelas de R$ 199,31 para quem está aqui, um bônus, um desconto de R$ 500 para quem fizer a inscrição até amanhã, 13/12, às 23h59. Ok, pessoal? Então, fica aí o primeiro lote. Depois dessa data, gente, não tem discussão. Quem passar dessa data vai perder essa oportunidade de participar desse primeiro lote aí de vendas do FCAE, do curso de formação continuada, em especial da edição 2025. Então, importante, se inscreveu, não gostou, a gente tem 7 dias para você desistir com toda a segurança, sem problema nenhum, pode desistir, tá aí o direito do consumidor fazendo valer o seu direito também, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço a oportunidade, quero cumprimentar aí todos que participaram comigo dessa live. Eu sei que tem muitas perguntas, mas não deu para responder todas. Venham para o FCAE que eu respondo para vocês todas as perguntinhas ali, tiramos todas as dúvidas nesses nossos encontros mensais, não só comigo, como com especialistas também. Ok, gente? Foi um prazer, obrigada a toda a equipe aí do FCAE que fez acontecer, pessoal aqui do estúdio, obrigada Francine, obrigada pessoal aí que fez o dia aqui ser mais especial, levando conteúdo para vocês. Gente, um grande beijo, fiquem com Deus, um ótimo ano. O link, pessoal, tá aqui no chat, tá? Para vocês acessarem, acessem aí, o link tá no chat, eu agradeço. Obrigada aí, olha, Maria Falcão, Glade, Wellington Rodrigues, Marcela, Muriel, Antônio Filho, Lucimara, Alice, Samuel Campos, gente, tem gente do Brasil inteiro aqui conosco. Fernanda Ribeiro, muito obrigada, recebam meu abraço e as minhas bênçãos aí para um ano de 2025 muito bacana, bem abençoado para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o FCAE. Te vejo lá. Tchau.